7h30 da noite, pontualmente, estamos aqui ao vivo, conexão para você. Início de semana, como é que foi? Opa, meu ponto já caindo aqui, Priscila. Como é que foi o seu final de semana? Twitta pra gente, quero saber o que você fez de legal, como é que foi o seu sábado, deu tudo certo? O meu foi tranquilo, ontem deu para descansar bastante, para tá aqui segunda-feira para mais uma semana, estarmos aqui juntos no nosso Conexão. Tema de hoje, tema sério, hoje vamos falar sobre fobias. Quais são os seus medos? Será que existe diferença entre fobia e medo? Quem está aqui hoje para trazer esclarecimentos é a psicóloga Priscila Bels. Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Lu. Quando eu anunciei no Facebook que você viria aqui, uma amiga perguntou, né, uma internauta, ela vai cantar também hoje? Ah, eu vi. Hoje não. Hoje não, né, mas a Priscila vai voltar aqui. Muito obrigada, a gente queria há muito tempo, Priscila, que você viesse, mas até que enfim deu certo, viu? Deu certo. Muito obrigada. Tô feliz. Tô super feliz também. E olha só, daqui a pouquinho a Priscila vai estar conversando com a gente sobre fobias, a gente vai diferenciar aí medo, fobia, qual a diferença, qual é o tratamento, como se comportar numa situação dessa, como lidar com uma pessoa que tem esse transtorno também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu tenho alguns recados especiais para te dar. Olha só, esse presente aqui não é só para quem... A gente sempre dá um presente aqui especial, mas esse aqui é para todo mundo. Se você passar no nosso site que está aparecendo aqui na tela, novotempo.com/resgate, você pode levar o nosso estudo bíblico. Esse estudo aqui é novo, gente, tem temas muito legais. Então, passa lá e saiba como adquirir. Eu vou ali, Priscila, falar com os nossos internautas, que eles já estão conectados com a gente. Olha só, quero mandar um abraço, vamos ver se eu consigo atualizar. Vamos lá, os nossos amigos no Facebook. Sim, quero mandar um abraço pro Alexandre, para Maria Aparecida Silva, para Vânia Soares e para, olha só, deixa eu abrir aqui, para a Evelyn Bianca, para a Vânia, para o Getúlio Dias, para o Alexandre e para a Silvana. Se você tiver perguntas sobre o tema de hoje, pode participar nas nossas redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial e através do nosso Twitter também, @PGConexão. Lembre de usar nossa hashtag, que é Jogo da Velha, Conexão sem acento. Lembrando também que quem participar vai levar, olha só, esse DVD Heritage, presente internacional hoje aqui no Conexão. Usa a nossa hashtag que uma pessoa vai levar esse presente hoje, beleza? Participa, manda suas perguntas. Priscila, vamos lá. Qual é a diferença? Primeiro, o que se caracteriza uma fobia, né? É apenas um medo? Como que fala? Não, não é apenas um medo, é uma fobia. Como que se caracteriza? Vamos diferenciar, né? Certo. Medo e fobia. Medo é algo que é importante a gente ter, porque daí a gente se protege. Pra defesa, né? Exatamente. Quem não tem medo atravessa a rua sem olhar. Vai nadando, exatamente. No fundo. Entra no mar e vai nadando não tem, né, consequência de perigo e tal. Uhum. Então o medo, acho que foi colocado na gente como um ato de preservação. Uhum. Então quem tem medo se preserva para preservar a sua espécie. A fobia é caracterizada como medo irracional. Então ele extrapola a questão do simples medo de preservação, né? Ele fica um medo doentio, irracional, não tem lógica, né? E ele aparece e causa muito incômodo. Então como é que a gente associa? O medo, todo mundo tem, a fobia é aquilo que traz prejuízo no relacionamento entre as pessoas e com aquela pessoa que sente aquele medo, né? Aquela fobia. Tá, ok. E assim, você estava me falando que nos jovens é mais evidente a fobia, porque o jovem se manifesta, o jovem tá mais evidente, ele trabalha, ele tem que estudar e tal. Mas esse é um transtorno que... É um transtorno de ansiedade. De ansiedade que pode afetar qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Sim, pode aparecer, vamos imaginar, a qualquer momento, dependendo da situação que você enfrentar, né? Então, até, de repente, a gente está adiantando aqui o que a gente estava conversando antes, mas, assim, existem alguns componentes que a gente acredita biológicos, genéticos, mas existe a experiência de vida. Uhum. Né? Então, assim, se eu tenho uma experiência traumática que vai me despertar realmente um medo, uma fobia com 10 anos, com 11 anos, né? E me prejudica no contato com os colegas na escola ou no trabalho, alguma coisa relacionada, por exemplo, medo de elevador. Tá? E eu trabalho, né, sou contratada para uma empresa que eu tenho que utilizar o elevador. São 18 andares, são 20 andares, são 10 andares. Uhum. Eu não vou conseguir ir de escada todo dia. Um dia até posso ir, acabou a luz, tudo bem. Então, assim, vai me trazer prejuízo isso. Então, aparece na vida, talvez, juvenil, jovem, um adulto, né? Porque ele está muito exposto. Talvez o idoso, talvez consiga camuflar isso, vamos dizer. Mas ele é, assim, para qualquer... Não escolhe pessoas, né? Não é uma coisa, olha, você vai ter, não.
fobia, ela tá aí à disposição, infelizmente, né? Tá, e quais são os sintomas evidentes, assim? Palpitação, o que é que acontece? Exatamente, todos que se relacionam à ansiedade, né? Para quem está assistindo a gente, é importante, né, você pensar que talvez você tenha algumas coisas, outras pessoas. Então, a taquicardia, né, que é aquele batimento acelerado, sudorese, né, mãos ou axilas ou própria face, né? Aquela sensação de também falta de ar, aquela respiração mais ofegante. Pode chegar também uma dor de cabeça, uma dor, um mal-estar aqui também, gases, é uma sensação de mal-estar, né? E é difícil de controlar, não é uma coisa muito fácil, né? Se ela realmente for detectada como uma fobia, precisa de tratamento e tem tratamento para isso. Tem que se tratar, né? Sim. Agora, existe um preconceito em relação a essa doença? Assim, é frescura, é bobeira, não vamos dar muita atenção? Acho que pode acontecer não ter conhecimento, né? Então, a gente estava falando de coisas, por exemplo, você ter medo de elevador, medo do metrô, assim, a gente escuta muito falar por conta da vida que a gente vive hoje, né, social. Mas alguém chegar e dizer, por exemplo, eu vou te contar uma, Lu, eu tenho não gosto muito de aves. Eu tenho uma prima também que tem pavor. Inclusive, ela recebeu uma proposta para se mudar para o Rio de Janeiro, ela recusou porque ela tinha muita pomba. Difícil, hein? Em qualquer lugar hoje tem pomba. Eu não gosto, não é legal nem falar no ar, não gosto de pomba, né? Mas assim, há um incômodo mesmo, né? Comigo também, com aves. Então, quando eu era criança, né, você visitava aquelas fazendinhas, fazia aqueles passeios em sítio, te levam num galinheiro e te soltam lá. E todo mundo tava achando bonitinho, você naquela sensação, né? Então, dizem mesmo, isso é frescura, isso é bobagem, enfrenta, né? E, olha, eu tava vindo pra cá hoje, acho que aconteceu um negócio bacana. Uma escada rolante, um menininho teve um ataque na minha frente. Né? Eu tava pegando o metrô e ele, não quero. E a mãe muito estressada com ele, infelizmente não pude ficar, vim embora que eu tava com o horário corrido. Mas assim, ela tava dizendo que é uma frescura, né? É um exagero, vamos lá, e querendo que ele enfrentasse aquilo, né? Naquele momento. Então, a gente tem que analisar bem, porque geralmente não é uma frescura, né? É realmente um medo irracional, uma sensação muito desconfortável, né? Tá, agora é o seguinte, esse comportamento, por exemplo, eu tô com medo, tenho que enfrentar a situação, e as pessoas ficam pressionando, isso pode agravar o quadro? Pode. Tipo, não, quero ficar na minha, não quero, e os pais pressionando para você enfrentar e tal. Isso é delicado, né? Precisa ser feito com muito cuidado, né? Porque a gente tá falando de medos dos mais variados, tá? Queria até dizer assim, que existem medos, por exemplo, o medo de animais é o medo mais comum. O DSM-4, que a gente fala aqui, é um dicionário de doenças, tá? Ele coloca em 5 características. A primeira já é de animais. É muito comum as pessoas terem medo de rato, barata, cobra, né? Gato, cachorro também. É muito comum, né? Então, assim, se a gente enfrenta, né, tem medo de cachorro, não, ele não morde, né? Meu marido teve uma experiência dessa, né? Ele não fica muito confortável com o cachorro. Não acho que ele é uma pessoa que tem muito medo, mas ele fica desconfortável. Eu tenho um desconforto também com o cachorro? Não, eu amo cachorro. Não tô falando nem cachorro, gato, mas tem um animal que eu tenho um desconforto também, que é tartaruga, gente. Tartaruga. Não sou muito chegada. Parece engraçado, né? Então, a gente pode fazer com você uma dessensibilização sistemática com tartaruga. Como que funciona isso, Priscila? Explica pra gente. Então, vou pegar a Lu como um paciente, né? E a gente vai tratar esse medo de tartaruga. Uma coisa assim, você não vai encontrar com tartaruga a cada esquina que você cruzar. Mas olha, eu quero dizer, Priscila, que eu falei que tartaruga corria. Os meninos aqui do estúdio ficaram me zoando. E eu mostrei um vídeo que tartaruga corre. Que tartaruga corre? Quero água. Ver esse vídeo. Então, assim, a gente estava conversando, realmente tem uma história, um start que aconteceu, né? Você teve provavelmente uma experiência, né, com tartaruga, que bom que você lembra. Então, eu queria saber, toda fobia está relacionada a um trauma? Geralmente. Mas pode acontecer de não estar relacionado Pode acontecer de não estar relacionado e pode acontecer de você não se lembrar. Porque foi você muito na infância, bloqueou, fechou, você não sabe por quê. Né? Então, assim, o medo de tartaruga, o que eu faria com você? Que é legal para quem está assistindo, né? Fazer aí. Eu não iria pegar uma tartaruga agora e jogar no seu colo, entendeu? Isso é uma terapia de choque. Eu não vou segurar aqui a sua reação, qual vai ser. Ela pode ser terrível, né? Então, assim, a gente começa o quê? Vou mostrar para você uns desenhos de tartaruga, tá? Parece brincadeira, mas é sério e funciona. Então, figuras de tartaruga, tá? Aí um vídeo de tartaruga. É como se fosse uma alfabetização, Exatamente, né? É uma escala. Eu pergunto pra você, né? Qual situação você fica mais estressada com tartaruga? Se ela estiver aqui. Então, eu não vou trazer ela aqui por enquanto.
né? Eu vou te levando. Até um ponto de estar numa gaiolinha e deixar você ali Já observando. aconteceu de você levar um bicho pro consultório? Pro consultório? Não, aconteceu de eu orientar uma paciente com relação a cachorro. Ela foi visitar esses canis de cachorros abandonados. Falei, olha, você não tem... Aí já era um quinto, sexto processo, tá? Porque ela tinha muito medo de cachorro. Então você vai ficar ali assistindo os cachorrinhos, né? E você volta pra casa. Olha, eu preciso dizer, ela tem um cachorrinho em casa hoje. Ela tinha pavor de cachorro. E hoje ela continua tendo medo de cachorros desconhecidos. E de grande porte. Sim, como é meu marido. Ele tem uma cachorra em casa, a gente tem uma cachorra em casa. Agora, quando chega na casa de alguém que ele não conhece o cachorro, né? Ele fala assim, morde, né? Posso pegar? Ele vai com cuidado, né? Agora, tem gente que fala, não morde, vai lá e pega. Isso pode ser muito agressivo para quem tem medo, né? Não é bacana, acho que não é bacana. Com certeza. E olha só, os nossos internautas estão participando. Um abraço pro Bruno Daniel, pra Miriam Martins também, que já tem uma pergunta, daqui a pouco eu leio, Priscila, pra você. Tá. Pro Flávio Fernandes, pra Ione. E olha só, a pergunta da Miriam Martins. Como identificar quando o medo já se transformou numa patologia, no caso, na fobia? E qual o primeiro passo a tomar? Quando você tem prejuízo, né? Então, ou alguém vai te dar um toque, né? Alguém próximo a você, da sua família, fala, olha, esse seu medo de metrô, esse seu medo de água, né? Esse seu medo de hospital, tá? Eu tô falando coisas assim, tá vindo na minha cabeça agora, né? Esse medo de anestesia, medo de curativo, o medo de falar em público, isso aí, dependendo da situação, isso aí tá te prejudicando, alguém te dá um toque. Outra é a própria pessoa também, ela se tocar, fala, poxa, toda vez que eu tô em frente a uma situação dessa, eu me prendo, né? Por exemplo, agorafobia, atendi um paciente com agorafobia. O que é agorafobia? Ele não sai desacompanhado. Ninguém sabe, tá? Ele trabalha, né? Mas ele está sempre acompanhado da esposa, dos filhos, ele não dirige sozinho. Está relacionado à criação, por exemplo, à insegurança? Sim, sim. O que aconteceu com ele e a história dele, ela leva isso, sem dúvida, tá? Justifica, né? A história dele justifica isso, sim. A gente conseguiu identificar, ele conseguiu identificar. Então, ele me procurou, quando ele me procurou, ele falou, Priscila, eu tenho uma reunião e às vezes é uma coisa assim super rápida, que fala, olha, agora à tarde, e não tem ninguém para acompanhar, ele não vai, ele perde o cliente. Então ele falou, então eu preciso de ajuda. Tá prejudicando. Tá? Então o que acontece? Mas era tão sério, ele tinha um mal-estar tão grande e estava associado também a comer sozinho. Então ele não come, ele não bebe um copo d'água se não tem alguém do lado de confiança, porque ele tem a sensação de que ele vai engasgar. Tá? Uma sensação muito forte de que ele vai engasgar. Por isso que ele procurou ajuda. Nesse caso, tá? Então, não é para ninguém sair correndo atrás de medicação nem nada disso, ele entrou também numa terapia medicamentosa, tá? Não foi só a terapia, foi a terapia com medicação. Um nível mais avançado, né? Olha só, a Miriam Martins está agradecendo aqui pela resposta. Legal. Gente, olha, tem uns medos aqui engraçados. A Miriam mesmo está falando que levou uma carreira de um cachorro quando criança e qualquer cãozinho que ela vê, ela fica apavorada. Ela tá rindo aqui, provavelmente não é fobia ainda, né? Se ela consegue brincar com a situação, tudo bem. Quem sofre não consegue brincar, né? Leva a sério o medo, né? Não, outro dia uma pessoa me procurou em público, dizendo assim, numa reunião, assim, me procurou dizendo assim, brincando, né? Ela me conhece, não é minha paciente nem nada, ela falou, eu tenho pavor de cachorro. Na rua, eu atravesso a rua, eu às vezes entro numa loja, porque a gente tem muito cachorro na rua, né? E aí chegou uma amiga, ela disse, mas o cachorro aqui da minha amiga, esse não, ele vai no meu colo, pula no meu colo, né? Então eu falei assim, então esse cachorro ela confia, né? Então assim, ela tá, claro, lidando com a situação, talvez como a Miriam tá lidando aí com a situação, mas tem uma experiência traumática, né? Que determina, na verdade, outros relacionamentos com outros animais, né? Com certeza. E a fobia está diretamente ligada à ansiedade também? Sim. Ao transtorno de ansiedade? Sim. Muito ligado, totalmente ligado. E olha só, tem algumas perguntas aqui. Eu queria ver aqui o que é acrofobia. Puxa, o nome me pegou agora, hein? Acrofobia. Provavelmente alguém brincando com a gente aqui no Twitter. Não, olha, tem tantas coisas. Medo de palhaço, tem um nome. De verdade, isso a gente precisa buscar. São muitos medos, não sei decora. Né? Medo de palhaço, medo de tudo que é mascarado. Adultos têm, tá? Medo de Papai Noel, medo de altura. Tem nome, isso tudo tem nomes. É que são tantos nomes que a gente, infelizmente, assim, não decora mesmo. Não decora, muita coisa. Mas deve ter aí. Agora, tem
Olha só, e medo de espaço pequeno, né? A claustrofobia. Uma claustrofobia, isso. Como lidar com essa situação? Tipo, no metrô, é impossível você andar no metrô em São Paulo Andei se hoje. você sofre de claustrofobia, Sim. né? Então precisa-se, se você vai utilizar o metrô mais cedo ou mais tarde, pode ser que alguém fale, não, nunca eu vou precisar. É um risco. Então a gente teria que trabalhar isso. Nunca vem um medinho só de uma coisa, tá? Então assim, eu só tenho medo do metrô. Não deve ser. Deve ser talvez túnel também, alguma coisa assim, lugares fechados causam encontro. Às vezes, no carro, vai entrando gente, né? No carro, dependendo do porte do carro, cabem 3 pessoas, de repente, vamos dar carona para mais um, ficou 4 pessoas já. Já fica incomodada, né? Já muda a respiração, aquelas sintomas todos que a gente estava falando, né? Então, assim, a gente tem que usar o quê? Trabalhar com o pensamento, né? Você está ali dentro, então você pergunta, o que pior pode acontecer para você nessa situação aqui? O elevador parou, entrou mais alguém dentro do carro. O que vai acontecer? Você vai morrer disso? É verdade isso, tá? Porque é racional, né? Sim. Então você tem que fazer esses pensamentos... Condicionar o pensamento, Exato, né? condicionar o pensamento. Porque o pensamento é que manda o comportamento, né? Então assim, o que vai acontecer? O que pior pode acontecer aqui? Eu vou andar ali 2, 3 quilômetros, a gente vai descer, a gente está só dando carona. O elevador pode ficar parado até meia hora, mas alguém vai vir nos socorrer, né? O ar não vai acabar em meia hora, em 1 hora, em 2, não vai acabar, né? Então assim, o que pior pode acontecer? Eu vou ter um ataque. Às vezes a pessoa é jovem, não é cardiopata, ela não vai ter um ataque, né? Então trabalhar com uma respiração diafragmática, a gente fala. Então, feita uma situação, né? Aprender a respirar, né? Faz cachorrinho, né? A respiração é importante também, né, Muito Priscila? importante, muito importante. As pessoas dizem, isso é bobagem. Funciona assim, experimenta porque funciona. Então, frente a uma situação de, né, não consigo sair, é uma fila, um metrô, aquela situação, respira calmamente. Quantas vezes você ouviu falar de metrô que parou e que morreu todo mundo dentro? Tem alguma? Não conheço nada. Um elevador que ficou parado, as 3 pessoas que estavam dentro, uma sozinha, morreu lá dentro. Acontece, né? Você tem que pensar que isso, você está fazendo uma catástrofe numa situação... Trazer para o racional e para o lógico, Exatamente. né? Trazer para o real. E olha só, quero mandar um abraço para a Denise, que está conectada com a gente. E olha só, Priscila, tem o medo de altura, que é a acrofobia. Olha só, ele foi brigado aí. Achou lá. Achou. Um abraço também para a Denise. Ela falou que já teve experiência também, que foi um período que ela estava em depressão e ela tinha medo das pessoas. Uma fobia social, né? Uma fobia social. Tá relacionado também com o quadro depressivo? Sim, pode aparecer. A pessoa está mais debilitada, mais fragilizada, sim, né? as pessoas, né? Porque elas vão falar, elas vão julgar, elas vão olhar e aí você vai se sentir muito mal, né? A gente coloca isso como uma fobia social. O nome é fobia social, essa coisa de ser exposto, né? E causar incômodo. As coisas vêm associadas, né? A pessoa deprimida, ela fica muito incomodada realmente com as pessoas. Na multidão, ela continua se sentindo sozinha, né? Se sente mais vulnerável também, sim, né? Sim. Agora, Priscila, qual o tratamento, assim? Às vezes tem gente que, com uma respiração, né, quando você consegue dominar o seu pensamento, você consegue ter uma postura diferente diante do medo. Mas quando você não consegue administrar, né, terapia só funciona? Qual que deve ser o caminho? Eu vou defender a minha linha terapêutica, tá? Que é uma terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar, vai ter um foco para isso, tá? Claro, terapia, sempre tendo alguém para te ouvir, eu acho que já é muito benéfico, né? Mas existe essa técnica que eu acho que é bem bacana, que ela trabalha mesmo o foco, né, do medo, desse incômodo. E vai dar essas técnicas todas, tanto de respiração, de escala de ansiedade, para você seguir alguns exercícios muito interessantes. Se for algo muito exacerbado mesmo, chega uma medicação, porque está atrelado a outras coisas. Por isso que é bom procurar ajuda. Porque às vezes você acha que o negócio é desse tamanho, mas ele não é. Ele é menor do que você está imaginando. Ou você acha que é muito pequeno, mas ele tem outros compartimentos na história, né? Então, com uma ajuda de um profissional, eu vou defender a minha classe, é claro, né? A gente está aqui para isso. Primeiro, uma escuta, para entender a sua história, né? Então, vai te dar a oportunidade de narrar a sua história e achar, por exemplo, a história lá, tem muito medo, sei lá, de sapo, né? De escorpião. Tem uma história de água, né? A gente tem medo de catástrofes naturais mesmo. Vai ter um terremoto, sofreu uma situação de alagamento na casa, né? Por isso desenvolveu um medo de chuva. Eu sofri um acidente muito simples com a minha mãe, e estava chovendo, o carro deslizou. A partir dali, ela ficou mais temerosa. Então, quando está chovendo, ela liga para saber, estão todos em casa?
é um medo, né? Então, assim, ela não fica passando mal. Eu sempre pergunto, né, para saber. Sim. Se isso aumentar, ela perder o sono, mudar o apetite, tiver esses sintomas todos, a gente tem que procurar ajuda. Tem que buscar ajuda, Com sim, é o melhor certeza. caminho. Eu queria saber aqui no estúdio, os meninos têm medo de alguma coisa, as nossas câmeras? Tem? Tem? Ó, eu vou lá, Priscila, saber. Sim. Olha só, Moranguinho, vem cá. Vem cá. Deise, falta quanto tempo, Deise? Posso perguntar aqui pro Moranguinho? 6 minutos. Moranguinho, você tem medo de alguma coisa? Fala aqui. Medo de quê? Problema com a altura. Altura? Altura. É acrofobia, né? Da vertigem, aí fica tudo girando, às vezes passa mal. É. Já tive isso várias vezes. Olha só, você balançou a cabeça quando eu perguntei se você tinha medo de alguma coisa. Tem medo de alguma coisa? Elevador? São os mais comuns, né? Altura, Sim, elevador. sim, sim. Rogerinho, tem medo de alguma coisa? Não. Você é corajoso, né, Rogerinho? Tem medo de nada. Só de assombração. Como não existe? Agora, Priscila, quais são as fobias assim, mais recorrentes, por exemplo, no público jovem? A gente sabe que tem os mais comuns, assim, tipo altura, elevador, mas quais são os mais recorrentes, assim? Olha, é engraçado que todo animal, e nós somos animais, não gosta de ficar acuado, preso, né? Então tem uma coisa dentro da gente, que eu acredito que foi, né, quando Deus nos criou, Ele colocou dentro da gente, que é esse senso de sobrevivência. Então a gente tem medo de outros seres, né? Então é muito comum outros seres, que são os animais. Então, medo de animais é muito comum. Então, diversos, né? A barata, o rato, o gato, o sapo, o escorpião, a cobra, isso é muito comum. Outros medos muito comuns também é o medo com relação às coisas da natureza. Chuva, né, alagamentos, e a gente que está numa cidade grande e passa por situações, o carro fica boiando e você sai. Então, você vê essas cenas na televisão e adquire esse medo, né? Assalto, né? Sim, com certeza, a Violência, violência, tal, né? A gente não tinha nem falado disso, mas também, né? Outra coisa também muito comum é medo de situações de saúde, sangue, de dor, sentir dor, né? E o medo de altura também é muito comum, e o medo da exposição pública, né? Falar em público, andar de avião, é um medo muito comum. Elevador, né? Esses aparecem muito. Nunca é um sozinho. Ele vem atrelado a outros, né? Mas que causam muita ansiedade. E qual que é o medo, assim, mais diferente, assim, que você já mais... Nossa, medo é isso? Esse é clássico. Esse foi maravilhoso. Medo de gelo. 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 Assim, um incômodo, uma fobia. Olha lá, o pessoal riu. Gente ouvindo aqui. Gelo, né? Calma, ele derrete daqui a pouco. Ele não chupa um sorvete, né? Essa pessoa não chupa um sorvete, não fica perto de ninguém que esteja com o copo, de repente, assim, mexendo em gelo, né? Ele tem a sensação de que alguém vai engasgar com aquele gelo ali, aquilo vai fazer mal. Pra mim foi o mais engraçado de todos. Olha só. Agora a gente já tá terminando aqui, mas eu queria fechar sobre a questão dos pensamentos, né? Inclusive a Bíblia, ela é bem clara também nesse aspecto de você manter bons pensamentos e você ter fé em alguma coisa também ajuda, né, Priscila? Sim, sem dúvida. A você controlar os seus pensamentos, pensar em coisas que só vão edificar também. A gente precisa também parar e analisar o que a gente está colocando na nossa mente, né? Quais são os fatores que estão... O que é que está entrando pelas janelas da alma, que são os olhos, os ouvidos, o que é que a gente está consumindo. Isso a gente precisa levar em consideração também, porque né? se entrou o medo, né? Se entrou essa sensação ruim e você quer tirar, alguma coisa tem que entrar no lugar. A gente faz sempre essa lei de compensação, né? Então você coloca coisas, palavras e frases e textos que sejam positivos, né, para trazer mais tranquilidade e trazer paz para você. Acho que o caminho é esse, né? Então, para substituir aquilo. A gente é muito essa coisa da balança, né? Hoje uma pessoa falou assim, botaram isso na minha cabeça. Eu falei, então, se botaram, você desbota, você tira, né? Então, colocaram isso na minha cabeça. Então, você tira e põe outra coisa no lugar para não ficar aquele vazio. Concordo com você, né? O caminho é esse aí. O caminho é sempre colocar coisas boas, sim, na cabeça. E procurar amizade, às vezes a gente pensa assim, vai desabafar com um amigo, mas ficar atento também, porque às vezes tem alguns amigos que também têm um pensamento que já não colabora muito com você, sim, né? Tipo, te coloca pra baixo também, você quer mudar o pensamento, colocar coisa boa, e o amigo não contribui muito. Então, se preocupar em estar num círculo de amizade que coloque você pra cima, que faça você se sentir bem, sem dúvida, que compartilhe as coisas boas que você gosta também, né? Isso é muito importante. Isso aí, positivo, muito bom. Priscila, muito obrigada por sua passagem aqui no Conexão, viu? Você. Espero você mais vezes aqui. Pode deixar. Ó, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui dos Anjos. Ele tá falando, a Priscila vai cantar antes de terminar o programa? Ela vai voltar aqui uma outra vez pra cantar com a gente, viu? Um abraço também pra Ione Paula,
para o Edson Corrêa, para o Gabriel Júnior, para a Cibeles, ela fala que ouve muito Nova Voz. Que legal. E através de vocês cantando, ela teve um encontro maravilhoso com Deus, através do grupo Nova Voz Cantando. Olha só, um abraço para você, Cibeles. Para a Lídia Mesquita também, que tá mandando um abraço para a Priscila. Quem mais? O Christian. São os nossos internautas aqui conectados com a gente. E quem leva o presente do dia? Daisy, quem que leva o presente do dia? Quem vai falar? Quem vai dizer quem vai levar o nosso DVD do Heritage? Quem que vai levar a Daisy hoje? Olha só, ela tá vendo. Enquanto isso, eu quero... eu esqueci de falar hoje aqui da nossa revista Conexão 2.0, olha só. Você pode passar no site. Como é que eu faço, Luciana? A assinatura da nossa revista é só passar no site que tá aparecendo aqui embaixo. E já tem o nome da pessoa que eu não ouvi, Daisy. Janice Mesquita é a nossa amiga que vai levar o presente da noite Heritage para você, DVD, tá bom? E quem vai para o nosso mural hoje, Priscila, a gente sempre escolhe um internauta aqui para ir para o mural, para ir ao mural. Quem vai é a Ione Paula. Ione, você vai para o nosso mural hoje, para o nosso quadro. Um abraço para você e até amanhã. Tem mais Conexão Jovem às 7h30 da noite, ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Eu te espero. Até lá.